saudações a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um programa de Palavras Cruzadas. Estou aqui com o meu mano, o irmão Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, bem-vinda também. É um prazer ter-te, né? Também é um prazer ter-vos a vocês aí em casa que nos acompanham sempre. E estamos aqui para mais um estudo, sinal um estudo muito interessante e que Deus possa abençoar o nosso estudo. Amém, amém. Sem mais delongas, estamos a estudar a lição de número 3, que tem como tema início difícil. A semana passada, quando estudávamos a lição de número 2, falávamos sobre a sarça ardente. Quando Moisés se encontrou com o anjo do Senhor, ele foi dado o chamado para que ele se apresentasse ao Egito, ao faraó, para poder resgatar o povo de Israel da mão do Egito. E hoje, Moisés estando lá, manifestando a vontade de Deus, ele começa então uma caminhada com muitos contratempos. Por quê? Irmão Marcelo, é que muitas das vezes nós pensamos que o chamado, uma vez apresentado, Deus já nos explica o que é que vai acontecer. É que nós pensamos que vai ser simplesmente aquilo que Deus contou, porque nós queremos facilidade no chamado. Não estamos muitas das vezes preparados para as dificuldades. Como é que nós podemos nos posicionar diante disso? Os momentos difíceis no chamado. É uma questão muito pertinente porque isto não é um tema estático, é um tema que acontece também nas nossas vidas, né? Todos os dias nos deparamos com situações difíceis, mas infelizmente nós não estamos acostumados, ou seja, não temos essa capacidade de lidar com as dificuldades quando temos uma missão, por exemplo. Moisés, depois de ter lutado com Deus, né, depois de ter tentado escapar dessa missão, quando as condições já tinham sido criadas, quando ele tinha já se acertado com Deus, esperava que a libertação fosse um ato mágico, né? É verdade. Chegou, disse ao faraó, libertou o povo, vão adorar a Deus no deserto. Mas a lição vem mostrar que não. Né? E o que eu gosto, irmão Marcelo, o que eu gosto Sim. na lição é o fato de Moisés ter ganho a confiança quando Deus lhe manda ir ter com o povo, mas a ida de Moisés ter com o povo não seria sozinho. Iria Moisés ter com o povo junto com seu irmão Arão e com os anciãos. Ele explicaria e demonstraria o que Deus lhe apresentou. E ganhando a confiança desses, ele iria até Faraó. Sim, só mais um ponto aqui relativamente ao chamado interessante é que quando Moisés vai aceitar o chamado, ou seja, vai mostrar as culpas que vimos na lição passada, a resposta de Deus é interessante, né? Deus vai mostrar que não está interessado naquilo que nós já somos, ou naquilo que nós podemos ou não podemos fazer, né? Deus, ou seja, e o autor coloca isto de uma forma maravilhosa, que a missão, a responsabilidade trazem consigo a capacitação da parte de Deus, né? Exatamente. É extremamente importante. Para não fugirmos, irmão Marcelo, para não fugirmos e ir já no tema de domingo, deixa ler o verso áureo, que foi tirado do livro de Êxodos, capítulo 5, versos 1 a 2. Diz o seguinte: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Irmão Marcelo, eu ouvi, entendi e me coloquei na posição de Faraó. Ele desdenhando o próprio Deus da criação, considerando-se um Deus e que diante da autoridade dele já não poderia existir uma outra autoridade. Ele baixou o nosso Deus. E essa pergunta é pertinente, né? Sabem que quando Moisés recebe a missão, ele vai fazer uma pergunta a Deus, né? Quando eu for a Faraó e perguntar, né? Quem é esse Deus? O que direi? Porque era preciso separar as águas, porque os egípcios adoravam vários deuses. Isso né? mesmo. Era preciso que eles esclarecessem que vinha em nome de Yahvé, o Deus dos deuses.
E quando o faraó faz essa questão, é porque ele estava interessado em conhecer de facto este Deus, estava interessado em saber de facto de quem que vinha a ordem, mas era como se fosse um desafio direto ao próprio Deus. Mas quem é Exatamente. esse Deus que quer vos arrancar aqui? Vocês são preguiçosos, né? Quem é esse Deus que vos quer tirar dos fabricos dos blocos e vos levar para o deserto? Na verdade, ele estava a afrontar a Deus, né? Quis mostrar que sabemos que o faraó acreditava que o faraó também era um Deus. É verdade. É Era um verdade. Deus. Portanto, Isso é verdade. essa questão foi muito pertinente porque, em parte, motivou Moisés, mas em parte deixou muito desanimado, como veremos É mais verdade. adiante. Porque o povo estava realmente feliz e contente com essa nova abordagem de Moisés. Um Moisés maduro, que veio com autoridade, veio liderar com a presença do Espírito Santo, que foi para diante e enfrentou o Faraó. Mas essa resposta enfraqueceu totalmente o povo, porque o Egito se rebelou contra a vontade de Deus. Por quê? Porque nós vimos que de todas as gerações, e não só de todos os povos que se levantaram para se rebelar contra Deus e desafiar a Deus, Egito estava no topo, número 1, porque eles sempre se consideravam deuses e que tinham os mesmos poderes e autoridades que o verdadeiro Deus. Mas a lição vai nos dizer o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas Faraó não conhecia esse Deus e nem queria conhecer, porque ele estava disposto a qualquer coisa, mesmo A depois de Moisés desafiá-lo. ter revelado isso. Estava disposto a desafiá-lo porque não quis libertar o povo. Não quis libertar o povo. Não só porque não sei se não tinham conhecimento teológico de que havia um Deus de Israel. De certeza que tinha este conhecimento. Sim, Já tinha ouvido falar e sabia. Mas quis afrontá-lo. Ele também, o autor aqui sugere que ele considerava-se um Deus. é, Quem é esse Deus que vos vai libertar, que vos vai livrar das minhas mãos? Portanto, como tu disseste bem, né, que este Deus que era a única vida eterna, que era um Deus dos deuses, o único Deus é que era verdade. possível ser adorado. Marcelo, agora observamos a posição de Faraó. Uma vez irritado e chateado, mas é mesmo chateado com o povo de Israel, o que é que ele faz? Aumenta na escravidão, aumenta no sofrimento do povo. A lição de segunda-feira declara um início difícil para o povo de Difícil, Israel. início muito difícil porque até o próprio Moisés não estava à espera. Exato. Okay? E aqui um pormenor importante em que a lição também faz menção, e tu já disseste bem na primeira pergunta que colocaste, as perspectivas, ou seja, a imaginação e a ideia que Moisés tinha daquela libertação era Sim, muito contrária, ou seja, ao plano que Deus tinha, como mesmo Isaías vai dizer, os meus caminhos são muito mais altos do que os vossos. Nem o próprio Moisés e Arão estiveram preparados ou à altura deste grande desafio. Como tu disseste muito bem, o povo foi submetido a um trabalho dobrado e começaram a ser castigados até o ponto de se voltarem contra o próprio Moisés e Arão, né? E é interessante que isto vai de que maneira desmotivar Moisés e vai suscitar nele uma segunda questão, né? Que ele levaria, basicamente transportaria o descontentamento do povo a Deus, né? Portanto, planos não aconteceram como Moisés tinha idealizado, mas veremos mais à frente e quais foram as providências de Deus. Mas sim, se calhar vamos falar um bocadinho aqui da questão que Moisés leva a Deus, né? olha só um pouquinho o que diz a lição de segunda, sobre o que Faraó vai dizer acerca do povo de Israel. Sim.
O seu sofrimento não só aumentou, mas o seu trabalho também. O trabalho tornou-se mais pesado e mais exigente. E eles foram acusados de serem preguiçosos. E começaram a ser tratados com mais durezas. E o serviço tornou-se mais difícil do que já era. E a própria Bíblia vai confirmar isso. Em Êxodos 5, se olharmos para o versículo 6 e 7, portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolo como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham para si. Pois, olha para ou isso. seja, eles eram, ou seja, tinham sido privados do fornecimento do material necessário, tinham agora que ser eles a ir atrás deste material e tinham que produzir a mesma quantidade. Era uma tarefa quase impossível. Ainda foram severamente batidos, né? Exatamente. E como resultado, irmão Marcelo, vamos só pensar. Deus me deu um chamado específico, deu-me uma missão específica. O povo já não acreditava em mim, mas Deus revelou os seus planos e me deu autoridade para que eu demonstrasse ao povo essa autoridade. Ok, até aí demonstrei essa autoridade ao povo, ganhei a confiança do povo. Vou enfrentar o faraó, o povo fica novamente contra mim, ou seja, Moisés e Arão já não estavam só a enfrentar faraó. Estavam a enfrentar também o próprio povo de Israel, que estava chateado. Porque eles pensavam, eles deviam trazer libertação. Vamos aqui, é interessante que o povo amaldiçoou-os. Exatamente. E diz aqui, o Senhor atente sobre vós e julgue isso, disseram eles. Ou seja, eles praticamente estavam a amaldiçoá-los porque já estavam a desacreditar se de facto aquilo que eles estavam a fazer vinha mesmo de Deus, né? Mas sabe o que me faz amar o chamado de Moisés é, em nenhum momento, apesar dele ter dúvidas, vacilado, em nenhum momento ele virou as costas para o chamado. O que é que ele faz? Como um filho que se queixa de tudo o que lhe acontece, na lição de terça-feira, no tema O Eu Divino, Moisés vai queixar ao seu pai. Moisés chega e fala com Deus da forma desiludida que ele se encontrava e da forma como Israel estava a tratar, e ainda questiona Deus: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar com teu nome ou em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então, tipo, talvez aqui uma lição muito, muito importante que devemos aprender todos nós, né? Às vezes colocamos Deus numa posição, ou seja, numa posição muito elevada. Para Deus só lhe interessam os assuntos espirituais, a maneira que falamos tem que ser uma maneira muito reverente, mas Deus permite ser questionado, permite ter essa relação de proximidade. Amém. Se estivermos chateados, dizemos a Deus: estamos chateados, não concordo com isto. Amém. E Moisés vai levar essa insatisfação a Deus, né? Porque conhecia de facto o relacionamento, ou seja, o Deus a quem servia. Até porque na semana passada nós aprendemos que o Deus Yahweh, muitos até dizem Yamá, a esse Deus, o eu sou, o Deus de proximidade, o Deus pessoal, que quer ter intimidade conosco, ele se revela da forma que a gente lhe procura. E Moisés não parava de procurar Deus porque ele sabia que as respostas que ele precisava para continuar com o chamado estavam em Deus. Olhamos para nós hoje. Cada um de nós representa Moisés, cada um de nós tem uma missão específica para cumprir na terra. E muitas das vezes nós encerramos os nossos ouvidos para ouvir a vontade de Deus e nos questionamos tanto quando aparecem as dificuldades e perdemos totalmente a esperança de que as coisas podem melhorar. Mas olha o que Deus respondeu. Deus declarou: eu sou o Senhor.
Apareci aos patriarcas, estabeleci com eles a minha aliança, prometi dar-lhes a terra de Canaã, ouvi o lamento dos israelitas, lembrei-me da minha aliança de vos dar a terra prometida. Como não ter confiança a esse Deus, apesar das coisas estarem tão difíceis assim? Como não? Há coisas nessa vida que infelizmente só perceberemos, né, quando tivemos a oportunidade de estar face a face com Deus. Mas é importante que Deus vai lembrá-los da promessa que fizeram a Abraão. É verdade. Para que eles não se esquecessem que o mesmo Deus que fez a promessa a Abraão foi o mesmo que confirmou essa promessa a Isaac e reconfirmou a Jacó e estava prestes a realizar no povo. E Deus... Sim. Não, pode falar. Diz aqui, o Senhor agora proclama solenemente que fará 4 grandes coisas por Israel, porque Ele é o Senhor vivo. E vai, depois de ter reiterado, reafirmado a promessa que fez, vai mencionar essas 4 coisas que Ele promete que fará. A primeira seria tirar-vos-ei debaixo das cargas dos egípcios. Exato. Confirma. Vos livrarei da sua servidão. Reafirma. Vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. 4. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. E eu, quando ouço essas respostas, lembro-me muitas das vezes de todas as situações difíceis que eu já enfrentei e que Deus me deu como promessa de que poderia fazer diferente na minha vida. O percurso ninguém sabe. Deus nos fala do fim. O percurso ninguém sabe. E passar nesse processo de amadurecimento, de provações, nós não queremos passar, vamos ser sinceros. Mano, nós não queremos passar, porque é doloroso. Vamos olhar para o povo de Israel. O povo de Israel recebeu a promessa, ouviu de Moisés e de Arão o que Deus faria com eles. Mas quando apareceu essa situação difícil, quando apareceu a resposta do faraó, o que eles fizeram? Foram todos para baixo. Desanimaram. Porque é difícil esperar o fim enquanto passamos no processo. Nós não estamos preparados para os momentos difíceis. Mas Moisés perseverou, muitos outros profetas perseveraram. O povo de Israel, em ciclos de caídas e levantadas, também perseverou. A questão é, irmão Marcelo, nós precisamos estar preparados para esse vai e vem, para aqueles riscos do aparelho das batidas do nosso coração. As frequências. Aquelas frequências, é subida e descida que nós precisamos respeitar isso. Se hoje estás para baixo, se já tens uma promessa, confia, amanhã vai subir e nesse ciclo a gente vai continuando. Só não é permitido continuar numa linha reta. Onde há promessa, Deus é fiel para cumprir. Nós precisamos acreditar nisso. Eu sei que não é fácil, principalmente quando você nota que as palavras não confirmam a tua realidade. Mas quando nós confiamos em Deus, não importa o tempo que durar, vamos olhar para tanto que o povo de Israel sofreu. Os 400 anos, mais 40 anos, tudo isso que eles passaram. E é interessante que Jesus virá reafirmar isso, né? Quando diz que não vos garanto que não tereis aflição nesse mundo, né? Mas uma coisa vos garanto: tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Talvez o segredo de Moisés foi isso. Não somente quis desistir, mas quis antes lutar com o próprio Deus. E nessa luta com o próprio Deus foi transformado porque aprendeu um bocadinho mais de Deus e passou a perceber as coisas que não percebia antes. Tanto que em meio às lutas, Deus permite que lutemos com Ele. Amém, amém. E falando sobre isso, entramos agora para o tema de quarta-feira, que fala sobre os lábios incircuncisos, onde nós encontramos realmente o nosso Senhor que olha para as promessas que deu a Moisés, olha lá do alto, o povo desanimado, com a sua dor, seu sofrimento, trabalhando e não querendo ouvir mais a Moisés. A lição vai nos mostrar 2 acontecimentos muito importantes, mas eu vou focar no último acontecimento, que é do Asaf,
quando ele começa a fazer a comparação em Salmos sobre a prosperidade dos ímpios e a prosperidade dos fiéis. Ou seja, nós que estamos a ser fiéis a Deus, não estamos a ser abençoados, mas aqueles que são ímpios estão a prosperar de uma forma absurda. Ele questiona, mas também a lição diz: esse questionamento é a mais bela confissão de fé, porque, contudo, de todas as formas possíveis, ele sempre viu que o Senhor estava com ele e que o Senhor o sustinha na mão direita dele. É essa confiança que Deus espera de nós, que apesar das coisas estarem difíceis para nós e olharmos para o nosso inimigo como se estivesse a prosperar, a prosperidade do ímpio é temporária. A prosperidade do justo não, porque a prosperidade do ímpio muitas das vezes está ligada às coisas materialistas, mas a prosperidade do justo não, estão ligadas às coisas espirituais, porque Deus nos diz que o nosso coração precisa estar nas coisas do alto, porque onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso Deus, e ainda nos aconselha que os nossos tesouros precisam ser juntos no céu e não na terra, porque Ele sabe que essa terra é temporária. Amém. Essa Aqui, terra... Sim. Desculpa cortar, lembro-me também, a lição faz uma menção de Asaf e de Jó. Lembro-me aqui do clamor de Abacuque, né? Sim. Vai dizer, Senhor, até quando? Né? E reforça o que tu disseste, são profetas, são servos de Deus, que estiveram intimamente ligados com Deus, mas perante as circunstâncias difíceis também frustraram-se. E mais uma vez, fizeram o que Moisés fez. Não desistiram, mas lutaram com este Deus. Exato. Sabe, irmão Marcelo, há cristãos, não importa a religião, há cristãos que dizem assim, que não podemos questionar a Deus. Mas isso é mentira. Isso é mentira. As respostas podem não vir conforme a gente gostaria, mas é bíblico. Nós podemos questionar a Deus, só não podemos viver de forma questionando, desacreditado. É questionando, mas acreditando que apesar de todas as coisas difíceis a estarem a acontecer conosco, o Deus é fiel para cumprir. A nossa fidelidade a Deus não pode estar condicionada às circunstâncias da nossa vida, porque se nós nos apegamos a Deus por causa das circunstâncias da nossa vida, todas as vezes que Ele não responder conforme nós quisermos, vamos desistir. E nesse momento, o povo de Israel estava a viver exatamente isso. Queriam desistir de Moisés porque não acreditavam no Deus de Israel de todo. Bem, e aqui nós, como seres humanos, temos a tendência de facilmente nos esquecermos das promessas, né? E antes de Deus mostrar a solução, vai-lhes lembrar, vai fazer um refresh, né? Vai-lhes trazer à memória aquilo que tinha prometido. E a lição tem aqui um texto interessante que diz o seguinte: ao longo da história sagrada, Deus assegurou ao seu povo que está com eles, né? E lhes dá a sua paz, o conforto e fortalece-os para ultrapassarem os desafios da vida. Portanto, não devemos nos esquecer que vivemos uma realidade do grande conflito, temos o inimigo na equação e que este mundo, infelizmente, os nossos pais deram autoridade ao inimigo. Portanto, Deus está muito mais interessado na nossa sinceridade em questioná-lo do que da nossa hipocrisia em obedecê-lo. Exato. Por isso é que Moisés sempre foi sincero de coração quando dizia para Deus que se sentia incapaz de fazê-lo. E todas as vezes que ele repetia isso, ele exalava humildade, porque ele sabia que dependia totalmente da orientação divina. E ao reconhecer isso, uma coisa que o povo do Egito nunca teve, ao reconhecer isso, ele declarou de que lado é que ele estava, declarou a fidelidade. Olhemos para a aliança que Deus tem para conosco. A aliança nunca é quebrada da parte de Deus. Porque o nosso Deus jamais desfaz uma aliança. É nós que estamos sempre a quebrar. E parece que Deus está parado no mesmo lugar.
E nós andamos, depois voltamos. Andamos, depois voltamos. É que ele está sempre lá. Como na história do filho pródigo, que o pai estava sempre lá à espera do seu filho, e quando ele volta, o pai foi ao encontro do filho sem questionar, sem pensar nada. Assim foi o relacionamento de Deus com o povo de Israel e tem sido conosco. Amém, amém, amém. E olhando para a lição de... Sim, pode falar, podes falar, à vontade. Eu estava aqui a acrescentar no facto de Deus, de nós sempre nos afastarmos, e muitas das vezes na Bíblia vamos ver que quando o homem se afasta e não quer saber de Deus, Deus muitas das vezes vai atrás dele. Ou seja, quebramos a aliança, Deus vai improvisar um plano B porque quer sempre o nosso melhor. Né? E vou-me lembrar que Salomão disse, e me lembro disso todos os dias, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, renovam-se todos os dias. E vou ligar isso ao que Paulo vai dizer em Romanos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, amém. É tremendo. É tremendo saber que na Bíblia nós encontramos as respostas para todas as situações de vida que a gente vai enfrentar. É tremendo isso. E na lição de quinta-feira, como Deus para o faraó, eu pensei a seguinte passagem. Para Deus, mais vale obedecer do que sacrificar. E nós conseguimos enxergar nesse tema Moisés, mais uma vez, obedecendo às ordens de Deus. Moisés, mais uma vez, se submetendo, confiando e acreditando, apesar das dúvidas, das inseguranças, das incertezas, confiando. Mais uma vez, Moisés acha e se sente incapaz de o fazê-lo. Ficou fragilizado novamente. Só que aqui, diferente do que aconteceu, é que Deus vai usar Arão como porta-voz de Moisés. Não é porque Moisés não era capacitado para tal, mas era porque quando há promessa, quando há uma missão, muitas das vezes essa missão não nos é dada para trabalharmos sozinhos. Nós podemos ser a personagem principal dessa missão, mas Deus sempre envia pessoas para nos ajudarem nessa missão. E não foi diferente com Moisés. Arão, irmão de Moisés, esteve aí para ajudá-lo nessa missão de resgatar o povo de Israel da mão de Faraó. E a lição vai dizer: Deus, na sua misericórdia, envia Arão para ajudar Moisés. Moisés transmitirá a mensagem a Arão, que depois falará publicamente ao faraó. Assim, Moisés desempenhará o papel de Deus perante o rei egípcio, e Arão será o seu profeta. E que vemos aqui também que, apesar de Moisés estar relutante, né? Não querer avançar, estar duvidoso, Deus não o abandona. Okay? Podia ter colocado Moisés lá, já que não queres, vou seguir com Arão, porque é mais eloquente, aparentemente socialmente está mais preparado, mas Deus não abandona Moisés, porque Deus quer informá-lo. Vemos que no início, vemos Moisés nos primeiros 40 anos, uma pessoa muito impulsiva, mas no fim desta caminhada, Moisés vai ser considerado como o homem mais manso. Amém. Entre todos os viventes. Temos aqui, né, o amor transformador, né, o amor paciente de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção nessa lição é o facto de... Marcelo, já paraste para ver que a desconfiança de Moisés nunca foi contra Deus? A desconfiança de Moisés foi contra ele mesmo? Porque ele sabia que ele estava abaixo de Deus e que jamais poderia ser um portador por si mesmo. Então ele se sente totalmente incapaz de fazê-lo. Mas só de ele demonstrar essa desconfiança de si mesmo, Deus demonstra que esse encontro não será só entre ele e Faraó. Será ele, Faraó e Arão que vai dar voz a tudo que Moisés recebeu.
E encontramos também que esse confronto seria pior do que o primeiro, porque Faraó jamais desistiria e seria duro mais do que foi antes, seria rebelde mais do que foi antes. Só que dessa vez o Senhor demonstra que não seriam só palavras dessa vez. Mostrou para aquele povo que a mão dele pesaria sobre eles. E aqui talvez, estou aqui eu a supor, né? Talvez se a libertação fosse tão fácil, alguns, né, seriam tentados a pensar que foi pela capacidade de negociação de Arão e Moisés que conseguiram convencer Faraó a deixar o povo ir, né? Deus tem seus caminhos, mas dessa forma milagrosa o povo pode ver que foi única, exclusivamente pelas mãos poderosas de Deus. Um Deus que é tardio em se irar, um Deus que nas suas misericórdias prefere não usar a sua justiça como a primeira instância, prefere primeiro usar as suas muitas misericórdias, como sucedeu. Um Deus que se revela nas nossas vidas como sem igual, que está sempre disposto a nos usar ao seu favor. Por quê? Porque a intenção sempre será para glorificar o nome de Deus. Tudo que a gente fizer será sempre para glorificar, porque a palavra vai dizer, quer comais, quer bebais, qualquer coisa que a gente faça, que seja para honra e glória de Deus. E nós estamos aqui como representantes de Deus nessa terra. E é engraçado que eu estive assim a pensar, então nós somos os Moisés do dia de hoje. Por que nós somos Moisés no dia de hoje? Nós fomos levantados para fazer com que o povo escolhido de Deus seja separado do povo do Egito, seja separado da escravidão do pecado e que conheça realmente Jesus Cristo como seu verdadeiro caminho, sua verdade e verdadeira vida, porque só assim conseguiríamos ter a vida eterna. E ao longo dessa semana que nós estudamos, de domingo até sexta-feira, nós vamos encontrar um resumo muito importante ou que lições nós podemos tirar disso tudo que fomos aprendendo. E eu pergunto desde já, antes de eu responder a mim, né, sobre a posição que eu tenho, vou perguntar ao Marcelo, o que aprendeste, o que podes tirar como experiência de vida, ou como é que podes aplicar tudo isso que nós aprendemos na tua vida? Certo, aqui talvez a lição tem aqui sublinhado algumas lições, mas a primeira é a forma, o relacionamento que Deus deseja que tenhamos com Ele. Um relacionamento sincero. Deus fica, como eu já disse, fica muito mais ofendido por uma hipocrisia do que uma luta com Ele, uma luta sincera. Portanto, Deus espera de nós nada mais, nada menos do que sinceridade. Quando estamos mal, dizer a Deus que estamos mal, quando estamos bem, louvar a Deus porque estamos bem. Portanto, que aprendamos com Moisés, que foi a Deus, com os seus questionamentos, com as suas raivas, com o seu desespero, foi a Deus. Portanto, que cada um de nós, na sua vida, nas suas lutas, possa ir a Deus e lutar com Deus, como Jacó o fez, né? Lutou a noite toda e foi transformado. A outro ponto é que Deus vai chamar alguém improvável, alguém já com 80 anos, para desempenhar um papel extremamente difícil. A Bíblia fala em 2 milhões de pessoas, sem contar crianças e mulheres. Vamos supor que eram 5, 8 milhões, né? Supostamente um idoso reformado. Portanto, na obra de Deus não há reformados. Todos são bem-vindos. E cada um de nós, que é jovens, meia-idade, idosos, crianças, temos um papel a desempenhar na obra de Deus. Né? E que os desafios trazem consigo, da parte de Deus, a capacitação para podermos enfrentá-los. Portanto, eu penso que tudo o que estudamos foram os pontos que eu achei mais interessantes. Gratidão, irmão Marcelo.
por essa experiência maravilhosa que tiveste com Deus na lição dessa semana. Eu particularmente aprendi algo muito importante que eu vou levar para a vida toda, até Jesus voltar. Quando eu tenho uma promessa da parte de Deus, o insucesso, as dificuldades, as provações todas que surgirem dela, eu devo queixar a Deus, que é o único que pode me dar a solução de como sair dela. É que muitas das vezes nos enrolamos com a promessa, em vez de consultarmos e conversarmos com Deus para nos auxiliar nisso, buscamos auxílios de pessoas que não têm conhecimento nem maturidade espiritual para nos explicarem sobre como proceder nisso e fracassamos na missão. E a lição me ensinou algo muito importante. Joana, você não foi chamada para que o teu ministério seja sucedido a 100%. Deus não espera que você tenha sucesso. Ele espera que diante do sim, do não, do talvez, do espere e de todas as dificuldades que surgirem, você seja fiel. Em tudo que Ele te pedir para fazer, você seja fiel. Seja perseverante, seja constante na fé. O ser constante não é que eu não vou cair. Apesar de eu estar a viver esse ciclo de cair e levantar, a questão é não desistir de nada. Que nós possamos nos manter confiantes e firmes nas promessas de Deus, acreditando que os momentos difíceis sempre vão existir. Até que Jesus vier nos buscar, a nossa luta vai ser sempre entre o bem e o mal. De que lado nós estamos? Essa é a questão. Então luta. Se estás do lado de Deus, luta sem cessar. Manter o foco em Deus, né? Porque na verdade Deus já resolveu o nosso maior problema na cruz. Portanto, ainda caiamos nessa vida, que não tenhamos sucesso, mas Deus quer que o tenhamos, mas ainda que as coisas não acontecem como nós visionamos, como nós queremos, Deus já resolveu o nosso maior problema. Portanto, a salvação já está garantida. É verdade, é verdade. Então, amados, foi uma bênção poder estar com vocês e partilhar a lição com vocês. O que vos pedimos é que sejam constantes na fé, amem a Deus acima de todas as coisas, lutem para saírem dos momentos difíceis, sejam perseverantes e confiantes nas promessas do Senhor. Essa é a nossa oração para vocês e até já na próxima lição. Até a próxima.